Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Bom, é interessante a gente notar que Efésios foi uma carta que Paulo escreveu na prisão. E, além de ser escrita na prisão, Efésios é inspirada pelo Espírito Santo a um grupo de crentes da igreja de Éfeso. Então, vai lá comigo para Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Efésios, capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis em Cristo Jesus. Quando ele coloca isso na carta aos fiéis em Cristo Jesus, nos envolve. Não só aos santos que estão na igreja de Éfeso, mas também para todos os fiéis que na história da igreja encontraram a Cristo. O interessante a gente observar é que nunca podemos esquecer, Paulo nunca teve uma ideia, um pensamento que suas cartas para a igreja seria a Bíblia de nós no dia de hoje. Ele simplesmente está escrevendo uma carta, e hoje em dia não é muito comum escrever carta por causa dos e-mails, né? Você manda um e-mail, você manda um WhatsApp, você resolve, você liga para a pessoa em qualquer lugar do mundo, mas a gente tem que se imaginar na época dele, né? Anos 60, anos 57. Então ele escreve para um povo que ele não tem condições de estar lá. Quem é mais antigo sabe disso daí. Quem recebeu cartas vai entender o que eu estou dizendo. Quando você está na expectativa de receber uma carta, quando a carta chega, você lê ela completa. Você não lê 2 parágrafos hoje, semana que vem talvez eu leia o 3º parágrafo. Eu estava lendo Efésios, né? Então vou ler o capítulo 2. Não. Se você quer ter um bom entendimento do que uma carta está dizendo, você lê, você relê, você estuda ela, você lê ela de novo, você volta, você grifa, sublinha, você volta, você lê. As cartas do Novo Testamento, que são chamadas de epístolas, em primeiro lugar, você pode pregar o último versículo da carta, Efésios capítulo 6, lá o último versículo, 24. Só que para pregar o último versículo e você estar no contexto, você tem que ler a carta inteira. Seminarista e quem tem um chamado não pode ter preguiça de ler. Tem que ler o conteúdo, tem que ler o contexto. Irmãos, tem muitos pastores que por preguiça se queimam. Eles têm uma tremenda revelação de um texto, mas por não saber a conclusão da história, se queima. Eu já vi homens de Deus com uma tremenda revelação. Lembra aquele texto, Paulo e Silas foi expulsar um demônio em praça pública, apanharam, foram presos, perto da meia-noite estavam amarrados na prisão, oravam e cantavam hinos a Deus, e os alicerces do cárcere se moveu, e eles todas as prisões foram abertas. Esse não é o fim da história. Eu já vi preletor renomado pregando para grandes auditórios. O louvor liberta, você louva, Deus abre as portas, você louva, e na verdade as cadeias vão cair. Irmãos, olha, Paulo e Silas estavam presos, e quando eles louvaram, as portas se abriram e eles foram embora da prisão. Não foram. Não foram. O mesmo texto, se você ler até o final, as portas se abriram, o carcereiro queria se matar. Por que ele queria se matar? Queria se matar porque a lei romana dizia, carcereiro, se um preso fugir, você cumpre a pena dele. Se 2 presos fugirem, soma a pena dos 2, você cumpre. Não dá para você cumprir? A sua esposa vai cumprir. Se 10 presos fugirem, nós vamos somar a pena dos 10. Esse aqui devia 40 anos, esse aqui devia 35, esse aqui devia 18, esse aqui devia 20 anos. Vamos somar isso tudo, os anos que derem, você cumpre, sua esposa cumpre, seus filhos cumprem. Quando o carcereiro viu os alicerces do cárcere, todas as prisões abertas, correntes soltas, vou me matar minha família, matar meus filhos. Por quê? Viver o resto da vida na cadeia é melhor se matar.
Quando Paulo vê que ele pega a espada e vai se matar, não faças tal que todos aqui ainda estamos. Ou seja, não precisa se matar, que você não vai cumprir pena de ninguém, porque ninguém fugiu. Então, todo trêmulo lá, ele volta e fecha cada cela. Ah, mas o louvor liberta? Liberta, mas não é nesse contexto que você vai pregar. Ah, mas aí Paulo e Silas foi para a casa dele. Paulo e Silas aproveita a pergunta dele. A pergunta dele é: o que devo fazer para me salvar dessa pena romana? Ele não está perguntando salvação espiritual. Paulo aproveita a pergunta dele e fala: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Ele vai para a casa do carcereiro, lava os vergões, passa lá um mentiolate, prega, se converte a esposa, se converte os filhos, Paulo já batiza todo mundo e volta para a cadeia. E volta para a cadeia. No dia seguinte, os magistrados chegaram com um documento que Paulo e Silas estavam de liberdade. Só que queriam tirá-los da prisão pela porta dos fundos. Paulo fala: não, eu entrei pela porta da frente, eu vou sair pela porta da frente porque eu sou cidadão romano. Você é cidadão romano? Então entenda. Paulo aproveitou a oportunidade, Paulo pregou, o louvor trouxe libertação, mas não foi ilegal, não foi contra a lei. Não libertou todo mundo e pôs todo mundo na rua porque eram criminosos. Voltaram, cumpriram a pena. Saiu o alvará de soltura e ele sai pela porta da frente. Ele não sai pela porta dos fundos e nem fugiu às escondidas. Então, eu tenho que, ao menos, ler o texto todo para saber como a história termina. Mesmo que eu vá pregar só até abriu as portas da prisão, alguém no auditório pode perguntar: e depois, o que aconteceu? Ai, não sei, leia lá. Se queimou. Existem preletores renomados cometendo erros por preguiça. Por exemplo, Josué, o nome dele não era Josué. Eu já vi preletor que escreveu livro colocando Josué nem dos 12 era. Como ele não era um dos 12? Ele era um dos 12 espias. Mas o nome dele foi escolhido como Oséias, a quem Moisés chamou de Josué. Então, gente, é falta de leitura. A mensagem pode ser excelente, ele pode ter tido uma revelação tremenda, mas cometeu um erro desse, perdeu a revelação. Então, não tenha preguiça, quando você for ministrar, em ler a carta inteira. Você vai pregar um versículo só. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas por que Paulo disse posso todas as coisas? Em que contexto? Em que situação? Então você lê a carta inteira que você vai ter uma visão completa e prega só aquele versículo. Numa mensagem você não tem tempo para falar um estudo de Efésios em 40 minutos. Eu vou ter que partilhar isso em partes. Vou ter que cortar isso em pedaços. Mas eu tenho que conhecer o todo. Então Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Por quê? Porque os 12 não reconheciam ele como apóstolo. Ele é perseguidor da igreja. Então, pela vontade de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios é uma carta escrita por Paulo, mas inspirada do Espírito Santo. Alguns dizem que a data da carta é anos 60 a 61, outros dizem que ela é 62 a 64. Enfim, de 60 a 64, nesses 4 anos, ela é endereçada à igreja de Éfeso, mas a todos os santos e fiéis em Cristo Jesus. Éfeso significa desejável, desejável.
É um termo grego que aplicava a donzela de sua escolha, ou seja, aquela moça desejável, aquela amada desejável para ser esposa. Isso é o que significa Éfeso no original. Agora, quando falamos acerca da igreja de Éfeso, isso me lembra Apocalipse, que Jesus escreveu uma carta para a igreja de Éfeso. Então, não só Paulo escreveu, mas Jesus escreveu. Então, se eu quero fazer um estudo completo de Éfeso, o que Jesus disse a essa igreja? Vai lá comigo para Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Carta às 7 igrejas da Ásia. A primeira carta, que é uma das próximas matérias, cartas do Apocalipse, a primeira carta foi à igreja de Éfeso, aquela que Paulo escreveu a carta aos Efésios. E Apocalipse capítulo 2, verso 1, Jesus disse assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes de mentirosos. E sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. A igreja de Éfeso esfriou, deixou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isso, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Com essa mentalidade que, anos depois, Jesus mandou uma carta para essa igreja que estava fria, agora a gente volta para estudar o que Paulo escreveu para essa igreja. Qual é o tema mais importante da carta? Uma visão da igreja gloriosa, a soberania de Deus, a plenitude do Espírito, a igreja como corpo de Cristo, os dons ministeriais, oração, lar, cristão, luta contra Satanás, é a única carta que define a armadura de Deus. Em resumo, poderíamos dizer que a carta de Paulo aos Efésios se chama A Igreja. É um manual de instrução da igreja. É uma informação à igreja. Diversas matérias do curso nós vamos citar em Efésios. Pelo menos 3 matérias são especificamente sobre Efésios. A armadura de Deus, que é uma das matérias maravilhosas que a gente estuda, falando peça por peça da armadura, família cristã e essa, ministérios e Efésios. A carta foi escrita, Paulo estando preso. Então, ele está preso, num contexto de prisão, escrevendo a quem está em liberdade. Mas parece que, na verdade, ele tem a liberdade e eles é que estão presos. Interessante que ele aborda a visão ministerial. Por exemplo, quando a gente falou na matéria Armadura de Deus, eu disse que ele estava preso, e na porta da prisão domiciliar, que ele tinha alugado a casa e ficava ali na prisão domiciliar, e diariamente, de 4 em 4 horas, Roma mandava 2 soldados para ficar na porta da casa que ele alugou. Era uma prisão domiciliar, mas tinha 2 soldados de Roma ali. E quando ele vai escrever o capítulo 6, bem provável que ele estava sentado, encostado, olhando para os 2 soldados. É interessante, né? Roma tem um capacete, uma couraça, um cinto, um calçado, um escudo e uma espada. Senhor, o que isso significa espiritualmente? O Espírito Santo inspira ele. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Se há uma armadura física, há uma espiritual também. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Paulo sabia que capacete romano era uma peça pessoal, individual e intransferível. A dela não serve para ela, e a dela não serve para ela, e vice-versa. Quando ia para o alistamento no exército, tinha que medir a cabeça, medir a altura e fazer o capacete específico. Espera aí, então o capacete, se ele é pessoal, não é medida padrão, é pessoal, é salvação. Porque por mais que ela ame a irmã, ela não pode salvá-la. Ela que tem que tomar a decisão. Por mais que eu ame um filho, é o filho que tem que decidir. Então, se ele é pessoal, tira uma medida que não serve para mais ninguém, salvação. Capacete da salvação. Couraça. Puxa, me lembra de um texto de Salmos, que vai brilhando mais, até ser dia perfeito, assim a justiça de Deus. Couraça da justiça. Cinto. Puxa, que interessante esse cinto do soldado romano. É no cinto que prende a couraça, é no cinto que prende as canaletas, é no cinto que tem um espaço que passa o cordão do capacete, é no cinto que eu ponho a espada, é no cinto que tem a munição para a guerra, que tem o cantil para a água. Cinto é a verdade da palavra, cinto da verdade. Agora, olha que coisa tremenda. A palavra, termo palavra, na Bíblia, tem 3 originais em grego: grafo, logos e rema. O que é grafo? Grafia, escrita. Texto. Uma vez que o texto foi registrado, ele não muda mais. Ela é viva. Mas uma vez que ela passou para o papel, está registrado. É grafo, grafia. Então, cinto da verdade. Esse termo verdade, no original, é grafo. Cinto do grafo. Por quê? Porque o cinto segura todas as demais peças da armadura. Mas espada do Espírito também é a palavra de Deus. Só que espada do Espírito é rema. Porque você tira a espada do cinto. Da onde sai a rema? Do grafo. Da onde sai a revelação? Tem que ser da palavra de Deus. Se a revelação que eu recebo não esbarrar numa vírgula ou num tio da palavra de Deus, joga fora, não serve. Porque eu tenho que ficar com o grafo. Mas Deus fala profeticamente? Fala. Mas tudo que ele fala profeticamente tem que estar dentro do grafo. Por isso que o profeta precisa conhecer a palavra, para não profetizar besteira. Quando o profeta conhece a palavra, ele tem mais maturidade para discernir. Isso foi da minha carne ou foi do Espírito? Espera aí, o que a palavra de Deus diz acerca dessa revelação? Não, está de acordo com a palavra de Deus, então vou entregar. Se o profeta conhece a palavra e recebe uma revelação rema, pessoal e intransferível, ele logo já bate em todos os textos da palavra. Esbarrou em algum? Não. Então é da parte de Deus. Espera aí, eu estou com uma revelação assim, 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 mas esse versículo diz isso. Ah, esbarra nesse versículo. Aí foi minha carne. Fica mais fácil o profeta discernir se ele conhece a palavra de Deus do que ele profetizar aleatoriamente, do que ele profetizar sem o conhecimento da verdade. E aí você vê alguns profetas, não, eu não estudo porque eu não quero entregar comida requentada. Isso é um evangeliquez pentecostal antibíblico. Não é pregar comida requentada. É pregar de acordo com o que a palavra de Deus revela. Porque a gente só vai entregar o recado do que já está na palavra. A gente não cria pregação.
A gente enxerga o que Deus quer falar ao povo. Então eu preciso ter o conhecimento da palavra. O calçado que ele está falando era uma sandália romana, que ela tinha pregos de 5 a 15 centímetros no solado. Esse é o calçadinho da paz. Por quê? Soldado romano, ele ficava de prontidão, cumprindo ponto ali. Só que se viesse contexto de deserto, se viesse uma serpente, esses pregos é para esmagar a cabeça da serpente. Então, na verdade, ele já, passo firme, já esmagava as cobras. Só que muitas vezes ele tinha que ficar ali, sentido, horas e horas e horas, e esses pregos iam enfiando na rocha, firmando os passos. A ponto de, se ele tomasse uma flechada, ele podia até cair, mas os pés não saíam do lugar. Nós temos que estar firmado na rocha com esses pregos. E com esses pregos você vai esmagar a cabeça da serpente. Pisarás o leão e a áspide. Então a importância de nós entendermos que isso ele relaciona à salvação. Escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então o maligno vai mandar dardo inflamado, seta incendiária. O que era o dardo inflamado? O dardo inflamado era uma seta que na ponta tinha um recipiente onde se colocava pólvora. Então, na hora que o soldado ia atacar uma construção de madeira, eles acendiam o pavio e pá, enviava a seta pegando fogo. Só que a hora que ela chega no local, explodia, porque tinha pólvora ali. Era uma das armas mais potentes da época, né? Seta incendiária. E quando ela entrava dentro de uma pessoa, está chegando, pegando fogo, ela entra dentro da pessoa, ela explode dentro. Era pólvora, a bala da época. Então, o que acontece? Ele tinha que ter um escudo para poder defender o corpo todo, e além de ter esse escudo para defender o corpo todo, ele tinha que ter habilidade para poder cobrir e atingir as setas. Só que esse escudo, ele era 70 centímetros de madeira, revestido com 3 camadas de couro. E esse escudo tinha um tempo de ficar em banho-maria na água durante um período X por dia. De manhã o soldado tinha que levantar mais cedo, mergulhar, encharcar em água, levantar, deixar ele escorrer, mas deixar o couro molhado. Por quê? Só com esse couro encharcado, couro molhado, é que apaga o dardo inflamado do maligno. Então, o que Paulo está comparando isso? Ao escudo da fé. Ele está representando que a fé tem que estar mergulhada na palavra diariamente. E você tem que ter habilidade em mover o escudo. Agora a gente pensa, madeira revestida com 3 camadas de couro e mergulhada em água. O cara era musculoso para poder fazer essa habilidade, porque pesa que é só a graça. Um sapato desse e um escudo desse, olha o preparo do soldado. Esse preparo, ele equipara a vida cristã. Esse preparo, ele equipara a nossa fé. E as pessoas querem ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, mas sem exercitar. Não tem jeito. Sem estar mergulhada na água da palavra. Não tem jeito. Então, na verdade, a gente vê a riqueza que Paulo coloca, né? A carta foi escrita no contexto da prisão, abordando ministério e prisão em Roma. Ele escreve nessa prisão Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. As 4 cartas são cartas da prisão.
Lá na livraria a gente tem o livro Epístolas da Prisão, muito interessante, que o autor faz um trabalho em cima disso. Veja só, Efésios capítulo 3, versículo 1, ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Ele está dizendo que ele está preso. Capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação em que foste chamados. Capítulo 6, versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Ou seja, estou aqui preso, mas como embaixador de Cristo, estou pregando para todos os soldados. Cumpriu a escala de estar aqui na minha porta, vai ouvir de Cristo. Sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele, quem? De Cristo, livremente, como me convém falar. Então, pelo menos 3 vezes ele fala na carta que está preso. As 3 cartas inseridas no contexto dos 2 últimos versículos do capítulo Atos 28. Então, volta lá. Atos capítulo 28, os 2 últimos versículos, verso 30 e 31. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quantos vinham vê-lo. É nessa prisão aqui, de Atos 28, 30, que ele escreve essas 4 cartas. Nesses 2 anos que ele alugou a casa e estava em prisão domiciliar, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Nesse tempo, então, que ele reflete sobre tudo que ele escreve a essas 4 destinos. A igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, a igreja de Colossos e ao Filemon, um amigo. Efésios revela o mistério da igreja, como nenhuma outra carta. A intenção secreta de Deus, a sabedoria de Deus é revelada. Isso tudo está na apostila, né? Então ele mostra, no capítulo 1, de 15 a 23, formar um corpo para expressar a plenitude de Cristo na terra. Efésios 1, 15 a 23. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, a qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestades e domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Fazer isso unindo-se às pessoas, unindo tanto judeus quanto gentios. Capítulo 2, 11 até 3, 7. Equipar, habilitar e amadurecer o seu povo, a fim de que eles estendam a vitória de Cristo sobre o mal. Efésios 3, 10 a 20 e 6, 12 a 20. O curso da revelação dessa carta, ou seja, a exposição geral do livro. Deus, o Pai, planejou a redenção num passado eterno. O Espírito Santo é o revelador do plano. A revelação foi dada aos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, e os dons ministeriais ensinam e revelam à igreja. A igreja, então, leva a revelação ao mundo. A palavra glória ocorre 8 vezes e refere-se à grande excelência do amor de Deus, a sua sabedoria e o seu poder. O objetivo magnífico está na publicação do compromisso de Jesus de construir uma igreja gloriosa, madura e de um ministério sem mácula nem ruga, é o que ele fala no versículo 5, 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A visão de Paulo é apresentar uma noiva desejável ao noivo.
apresentar uma noiva que seja irrepreensível ao noivo. Bom, por ele próprio ser cidadão romano, ele tem a regalia de ficar na prisão domiciliar. Não era qualquer um que podia ficar em prisão domiciliar. Só que você está em prisão domiciliar, você tem que pagar o aluguel da sua casa e a gente vai pôr os soldados lá, então você vai pagar a guarda. Você vai pagar por isso. Então, na verdade, além de ele ter essa regalia, ele tem compromissos. E, até certo modo, ele tinha uma certa liberdade. Por quê? Porque ele podia receber quem ele quisesse. Os amigos que ele receberem pode ficar na casa, pode dormir na casa, como alguns dormem na casa com ele, mas ele está preso, ele não pode sair dali. E ele manda a carta pela mão de Tíquico à igreja de Éfeso, que era uma cidade muito importante da Ásia Menor, e essa cidade de Éfeso, ela tinha aquele anfiteatro romano que cabe 25 mil pessoas sentadas. Tá? Tive nesse anfiteatro, é um espetáculo, E ele é construído numa técnica, numa logística acústica, que você pode estar lá no topo, né? A gente deixou a equipe, a caravana lá no topo, e eu desci para o palco para cantar no palco. E cantei um hino do palco e falei umas coisas baixas, aqui sem microfone, nessa altura, e quem estava lá em cima, no último lugar, ouvia plenamente, porque a acústica é perfeita. Perfeita. O jogo local que ele foi colocado era exatamente bem estudado para uma boa acústica, mesmo tendo 25 mil lugares. Então, essa cidade de Éfeso, ela se destacava por causa desse anfiteatro romano, mas ela se destacava também por causa do templo de Diana dos Efésios. Templo de Diana dos Efésios, que era a deusa extremamente promíscua que eles cultuavam e que tinha suas sacerdotisas sexuais para servir os viajantes, né? E essas mulheres se relacionavam com os turistas, engravidavam, ou abortavam, ou quando a criança nascia, sacrificavam a criança, a Diana dos Efésios, derramando sangue inocente. Você vê que sempre quando há essa aprovação do aborto, quando há essa investida contra os inocentes, há um demônio, um principado por trás que se fortalece, que no caso foi esse demônio de Diana dos Efésios. A igreja de Éfeso foi uma igreja que foi aberta por Paulo em uma das viagens missionárias, lá em Atos 19. Atos 19 foi quando ele abriu a igreja. Então, é uma igreja que ele que fundou e ele conhecia. Terceira viagem missionária. Volta lá comigo para Atos 19. E quando ele abriu essa igreja, ele ficou em Éfeso 3 anos. Isso é muito importante a gente saber, porque quando você convive com um povo 3 anos, você conhece todo mundo. Você conhece os problemas, você conhece as dificuldades. É diferente da carta de Roma. Quando ele escreve a carta aos romanos, ele nunca tinha ido para Roma, ele não conhecia a igreja de Roma. Ele conhecia alguns membros da igreja de Roma, mas não conhecia a igreja em si. Agora, olha lá. Capítulo 19, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Achando ali alguns dos discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando cresce? Então já tinha alguns discípulos ali. Ele só pergunta se já receberam o Espírito Santo. E eles lhes responderam: nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Olha a pergunta dele. Perguntou então Paulo: em que vocês são batizados, então? E eles disseram: no batismo de João Batista. Batismo nas águas para arrependimento, só. E a gente conhece do Evangelho até aí. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizaram. Estes eram, ao todo, uns 12 varões. Entrando na sinagoga, falou ousadamente pelo espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endurecesse e não obedecessem, falando mal do caminho, falando mal do evangelho que Paulo estava pregando, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias
na escola de um certo tirano. Durou isso pelo espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais que levavam do seu corpo aos enfermos, as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, o demônio que estava neles, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vocês quem são? O servo de Deus é conhecido pelos demônios, e o seguidor do diabo não é conhecido nem pelos próprios demônios. Saltando neles o homem que tinha esse espírito maligno, assenhoreando 2 deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que arrancou a roupa deles, nus e feridos fugiram daquela casa. Foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiram artes mágicas, que a cidade é toda mística, mas muitos que seguiam artes mágicas traziam seus livros e queimavam na praça pública na presença de todos. E feita a conta do preço, achava que montava 50.000 peças de prata de livros que foram queimados em praça pública. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumprida essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois houver estado ali, importa-me ver também Roma. Ele tinha um desejo de pregar em Roma, né? Agora, veja só, enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviram, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Sempre que fala do caminho, era do evangelho que se pregava. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos seus artífices, né? Vendeu imagem numa cidade turística, enriqueceu, aí dava lucro. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase toda a Ásia, esse tal aí de Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão. Paulo estava pregando, falando: não idolatrarás, não compra imagem de escultura. Ameaçou o lucro deles. Verso 26. Afastando uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as nossas mãos. Não somente ao perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo de grande deusa Diana dos Efésios seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram ser destruída. Ou seja, se você voltar na história, você vai ver que nesse ano 60, 64, o templo Diana dos Efésios era uma das 7 maravilhas do mundo. E olha como eles convenceram a multidão a se levantar contra Paulo. Ele está pregando contra a idolatria, primeiro, vai mexer no nosso lucro, e além de a gente perder dinheiro, também vão destituir o título de uma das 7 maravilhas do mundo. E nós vamos perder essa fama mundial. Ouvindo eles isto, encheram de ira e clamaram, dizendo: grande é Diana dos Efésios. Encheu-se de confusão toda a cidade e unânimes correram ao teatro. Que teatro? Esse anfiteatro romano de 25.000 lugares, arrebatando a Gaio, a Aristarco, Macedônio, companheiros de Paulo na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Por quê? Vão matar ele.
Também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso, e os mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que ele era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por um espaço de quase 2 horas, gritando: grande é Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade de Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente, porque estes homens aqui trouxestes nem são sacrílegos e nem blasfemam da nossa deusa. Mas, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma coisa demandais averiguar-se em legítimo ajuntamento, na verdade corremos perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar esse concurso. Tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Paulo visita outra vez a Macedônia, a Grécia, e depois volta para a Ásia. Paulo relata, então, em Éfeso, uma cidade que teve muitos conflitos e era um porto famoso, que passava muitos turistas, e importante na costa da Ásia Menor. Foi ali que Paulo lutou com as feras, foi ali que teve o tumulto, que Paulo quase perdeu a vida, mas ele amava esse povo de Éfeso, ele amava essa igreja, sem contar que é uma das 7 igrejas da Ásia a quem Jesus endereçou sua carta. A primeira vez que Paulo ministrou nessa igreja foi em meados do ano 55, e ele ministrou por 2 anos inteiros, como disse o texto que a gente acabou de ler. Diana dos Efésios também é conhecida como Artemis. Artemis, só que um é um nome grego, o outro era o nome latim, lá, romano, né? Então, eles, nesse teatro de 25 mil lugares, tinham a mitologia grega, a qual acreditava que Artemis era a irmã gêmea de Apolo. Irmã gêmea de Apolo. E ela representa toda a influência da luta, da lua, sobre a intimidade dos homens. 1º de outubro é o dia aclamado de Diana dos Efésios, e em meados do ano 98, 99, eu estava ainda com seminário lá com o pessoal, um grupo de intercessores do Brasil, de guerreiros intercessores da rede de intercessão, alugou esse teatro por 4 horas e ficou ininterruptamente dizendo: Jesus é o Senhor de Éfeso, Jesus é o Senhor da Turquia, Jesus é o Senhor da Turquia. E alguns afirmam que no final das 4 horas houve até um tremor de terra, houve um terremoto ali. Eu conheço alguns que estavam nessa caravana e diz que foi um espetáculo, realmente mostrando que abalou ali as estruturas da idolatria e quebrou esse principado. E em meados de 98 para cá, foi onde destravou as artes para as igrejas, né? As danças, a música com liberdade e tudo mais. Começou ali a restauração, quando eles quebraram essa situação, que gritaram lá por 2 horas, grande é Diana dos Efésios. Então eles ficaram ali por 4 horas, dizendo que Jesus é Senhor da Turquia. Éfeso hoje é na Turquia, né? Aliás, grande parte das 7 igrejas estão na Turquia. E foi algo realmente maravilhoso. Estudar a carta de Éfeso é algo espetacular. Meu desafio a vocês, nossa próxima aula é só segunda-feira, dia 11. Meu desafio a vocês é que vocês possam, ao menos, ler uma vez a carta toda até segunda-feira, para que a gente possa ganhar tempo e possa correr com a matéria. O foco da matéria vai ser os 5 ministérios, mas a gente vai ver um estudo da carta inteira e depois vamos centralizar qual é a característica de cada um dos 5, que vai dar uma visão muito mais ampla para vocês. Torre Forte fez o calendário 2021, ano da Renovados como a Águia, ano de Isaías. Se você ainda não pegou, lá na secretaria você pode pegar quantos quiser desse calendário, tem lá gratuitamente para vocês.
Pai de amor, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra, tanta informação, Senhor, e só o teu Espírito para afirmar no nosso espírito a verdade da tua palavra. Tua palavra nos garante que a semente entendida não pode ser roubada pela ave de rapina. Sela essa semente no nosso espírito, guarda a vida de cada um, leva na tua paz e na tua segurança, no nome de Jesus.